Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou Laura, sou estagiária e trabalho juntamente com o professor Fernando. Na aula de hoje, nós vamos fazer algumas questões sobre os assuntos movimento uniformemente variado e movimento de queda livre. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Olá, turma. Tudo bem com vocês? Bom, então, aqui nós vamos fazer a resolução das questões que foram passadas para vocês no momento anterior. Então, nós temos aqui. A primeira questão diz o seguinte: uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com velocidade constante. Então, ela vai ter uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Durante o período de uma semana. Então, durante o período de uma semana, ela vai ter essa velocidade constante. Qual terá sido a distância em quilômetros? Vai querer a distância em quilômetros percorrida pela ave durante esse período. Bom, então, para a gente poder resolver essa questão, a gente vai utilizar a equação da velocidade média. Qual seria a equação da velocidade média? A equação da velocidade média vai ser o seguinte: a equação da velocidade média vai ser velocidade igual ao ΔS sobre o ΔT. Que o ΔS vai ser a variação do espaço e o ΔT vai ser a variação do tempo, ok? Bom, entretanto, vai ser necessário a gente adequar essas medidas de acordo com o que a fórmula pede. Porque a questão quer saber qual vai ser a distância que ela vai ter percorrido durante essa uma semana em quilômetros, certo? E aqui a gente observa que a velocidade constante dela está em metros por segundo. Então, o que é que a gente vai fazer? Para converter essa velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente vai ter que multiplicar por 3,6. Agora, se fosse o processo inverso, pegar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente teria que dividir por 3,6. Ok? E além de fazer essa modificação, a gente vai precisar também converter o tempo, que ela nos dá o tempo de uma semana. Então, essa uma semana a gente vai precisar transformar em horas. Então, a gente sabe que uma semana eu tenho 7 dias. Nesses 7 dias, e em cada dia eu tenho 24 horas. Então, a partir disso, eu já posso descobrir quantas horas eu vou ter durante essa uma semana. Então, eu vou pegar as 24 horas que eu tenho em um dia e multiplicar pela quantidade de dias que eu tenho em uma semana. Então, vai ser 24 vezes 7. Multiplicando aqui bonitinho, 4 vezes 7, 28. Põe 8, vai 2.
2 vezes 7, 14, com os 2 que foram, dá 16. Então, eu tenho 168 horas. Bom, então eu já descobri um dos fatores. E também a gente ainda tem que alterar a questão da velocidade. Que a questão me dá a velocidade constante igual a 10 metros por segundo. E como está em metros por segundo, para que eu possa transformar em quilômetros por hora, eu vou ter que multiplicar por 3,6. Que a minha velocidade vai ser igual a 36 quilômetros por hora. Então, eu já sei a minha velocidade, então eu já sei a velocidade e já sei o meu tempo. Então, agora é só pôr na fórmula. Então, vai ser a velocidade... Perdão. A velocidade vai ser os 36, então eu coloco 36 igual ao ΔS, que é o que eu quero descobrir, sobre o ΔT, que o meu ΔT vai ser os 168 horas. Faço meio pelos extremos. O meu ΔS vai ser igual a 168 vezes os 36 dá 6.048 quilômetros. Então, esses 6.048 quilômetros nos dá a letra B. Então, a resposta correta da primeira questão é a letra B de bola. A segunda questão diz o seguinte: um navio cargueiro completamente carregado tem uma massa de 1,5 vezes 10 a 5 kg. Sabendo que esse navio percorre uma distância de 400 km em 30 dias, com velocidade constante, calcule o valor da força resultante sobre o navio durante o percurso. Bom, então quer saber o valor da força resultante desse navio durante o percurso. Então, nós sabemos que a força resultante vai ser o somatório das forças. E a questão diz que o valor da força resultante sobre o navio não vai ser o módulo da força que vai ser responsável por empurrá-lo. Então, sendo assim, o navio ele vai se deslocar nesse sentido com a velocidade dele constante, que diz que ele percorre esses 4.000 quilômetros durante esses 30 dias com essa velocidade constante. E a força resultante que vai atuar sobre o navio vai ser igual a 0. Certo? Então, portanto, eu vou ter a letra C como resposta. A minha força resultante vai ser de 0 newtons. Porque, como foi falado anteriormente, a força resultante vai ser o somatório das forças. Então, o somatório das forças do navio nós temos um total de 0 newtons. A terceira questão diz o seguinte: 2 carros A e B movem-se em uma pista retilínea com velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, o carro A vai ter velocidade de 20 metros por segundo, o carro B, 30 metros por segundo, respectivamente. Sabendo que o carro A encontra-se 100 metros à frente do carro B, assinale a alternativa a seguir.
primeira alternativa diz o seguinte: a cada instante de tempo, o carro A se afasta do carro B. O segundo item diz o seguinte: a velocidade relativa entre os carros é de 10 metros por segundo. E o terceiro item diz o seguinte: em 10 segundos o carro B terá alcançado o carro A. E quer saber qual desses itens está correto? Bom, então vamos analisar cada um desses itens e descobrir qual que está correto. O primeiro item diz que a cada instante de tempo, o carro A se afasta do carro B. Então, de acordo com o que a gente leu no enunciado, a gente pode deduzir que o carro A ele vai ser o que tem menor velocidade. E é como se ele desse a ideia que ele está sendo, podemos dizer, como se ele estivesse sendo perseguido pelo carro B. Porque o carro A ele está com velocidade de 20 metros por segundo e ele vai estar a 100 metros à frente do carro B. Enquanto isso, o carro B está com velocidade de 30 metros por segundo. Então, o carro B, obviamente, vai ter a maior velocidade. Então, por isso é que, com o decorrer do tempo, eles vão passar a se aproximar. Então, o primeiro já está falso. Então, já descartamos o primeiro. A segunda alternativa diz o seguinte, segundo item: a velocidade relativa entre os carros é 10 metros por segundo. Então, ela está verdadeira, porque a cada segundo, os veículos eles vão se mover 30 metros. Enquanto o outro vai se mover 20 metros. Então, enquanto o A se move 20, o B se move 30. Então, a gente observa que a diferença, a velocidade relativa entre eles, vai ser de 10 metros por segundo. A gente fazendo uma conta rápida, uma conta básica, a gente pode observar essa diferença, que é de 10 metros por segundo. Então, o segundo item está correto. O terceiro item diz que em 10 segundos o carro B terá alcançado o carro A. E a velocidade relativa entre os carros, como a gente já viu, que vai ser de 10 metros por segundo, a distância inicial entre eles será de 100 metros em 10 segundos. Então, a cada 10 segundos, se atinge uma distância de 100 metros. E com isso, com o decorrer do percurso, os carros vão passar a se encontrar. Então, como o 2 e o 3 estão corretos, a alternativa que nos resta é a letra D. Então, agora a gente vai passar para as próximas questões. Bom, então a quarta questão diz o seguinte: sobre dois móveis A e B, cujas funções horárias são delta AS igual a 15 mais 20t, e o SB que é igual a 20 menos 5t. São feitas as seguintes afirmações. Então, nós temos essas duas funções horárias: o AS e o SB. O primeiro item diz o seguinte: o móvel A descreve um movimento acelerado. O segundo item diz: o móvel B descreve um movimento retrógrado. Terceiro, a velocidade de A é 10 metros por segundo. E o quarto, nos instantes iniciais A e B se aproximam a cada segundo. Quer saber qual desses itens está verdadeiro? Bom, então analisando esses itens, eu posso deduzir o seguinte. Vamos analisar cada um. O item 1 diz: o móvel descreve um movimento acelerado. O móvel A, no caso. Então, o móvel A ele vai se deslocar com velocidade constante em um movimento progressivo e não acelerado.
Então, ele vai ser um movimento não acelerado. Então, essa parte que está dizendo que ele vai ser um movimento acelerado está errada. Ele não vai ser um movimento acelerado, vai ser um movimento progressivo e não acelerado. Então, já descartamos o primeiro item. O segundo item diz: a velocidade do móvel A é de 10. Quer dizer que o móvel B descreve um movimento retrógrado. Está correto, quando diz que se refere a um movimento retrógrado. Então, o segundo item está correto, o movimento retrógrado. Já o terceiro item diz: a velocidade de A é 10 metros por segundo. E está falso, porque a velocidade de A não vai ser de 10 metros por segundo. E sim, vai passar a ser de 20 metros por segundo. Então, já está falso o terceiro item. No terceiro item, nós temos, no quarto item, perdão, nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. E é verdadeiro, porque uma vez que o corpo A vai passar a se mover à frente do corpo B, e enquanto o corpo A vai se mover para frente e o corpo B ele vai se mover para a esquerda durante os primeiros instantes. E com isso, eles vão passar a se deslocar um em direção ao outro. Então, portanto, essa afirmativa é verdadeira, dizendo que eles vão se encontrar. Então, nós temos como correto o item 2 e o item 4, que nos dá a letra C. Quinta questão. Diz o seguinte: um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após os 3 segundos valem respectivamente. Bom, então a questão quer saber qual vai ser a velocidade escalar. A questão quer saber esses dois pontos: a velocidade escalar e a distância percorrida depois desses 3 segundos. Então, a gente vai separar os dados que nós temos, que a questão nos dá. Quinta questão, ela nos dá uma aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado, enquanto nosso tempo vai ser de 3 segundos. E a velocidade, nossa velocidade inicial vai ser de 0. Então, nós temos uma velocidade inicial igual a 0. Igual a 0, porque o veículo ele vai partir do seu repouso. Então, a fórmula que a gente vai utilizar, a fórmula para calcular a velocidade vai ser V0, CV igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. V vai ser igual a 0, que o meu V0 foi 0, mais a aceleração, que é 2, vezes
o tempo, que é de 3 segundos. Então, logo, a minha velocidade vai ser de 6 metros por segundo. E também a gente vai precisar utilizar a função horária do espaço quando for um movimento uniformemente variado. Que a forma que a gente vai utilizar vai ser essa daqui, ó. S igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais 1/2 AT ao quadrado. Então, como o S0 e o V0 eles vão ser iguais a 0, então a gente já sabe como é que a gente vai colocar na fórmula. Então, o S é igual. Então a gente já sabe que o S0 vai ser igual a 0, né? Mais o V0, que também já sabemos que vai ser 0. Então, só me resta o que na fórmula? Na fórmula só vai me restar 1/2 de AT ao quadrado. Então, eu só vou trabalhar com essa parte da fórmula. Então, o S, meu S vai ser igual a 1/2. O A é quem? A gente viu lá, durante a separação dos dados, que o A vai ser o quê? 2. Então, meu A vai ser 2, vezes o tempo, que foi 3. E o tempo vai ser o quê? Ao quadrado. Então, vai ser 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, 1/2 vezes 2, 3 ao quadrado, dá 9. S vai ser igual a 1 vezes 2, 2, 2 vezes 9, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, meu espaço vai ser de 9 metros. Então, como o meu espaço vai ser de 9 metros, então, logo, eu tenho a alternativa A. Porque eu descobri a minha velocidade, porque a questão pede esses dois itens. Ela pede a velocidade, que vai ser os 6 metros por segundo, e o espaço, que foi de 9 metros. Então, logo, eu encontro a letra A. Bom, a sexta questão diz o quê? Um ponto material